Galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. A gente trazendo mais um conteúdo aqui, trocando aquela ideia especial com você que está aí do outro lado. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. E se você é inscrito aqui no canal, principalmente os mais antigos, porque graças a Deus eu tenho pessoas que me acompanham desde o começo do canal, dá uma olhadinha para ver se você está aí com o sininho ativado. Conferiu? Se você está com o sininho ativado, ok, tudo bem. Olha, eu quero trocar mais uma ideia com vocês, né, que sobre as mudanças nas regras de aposentadoria do INSS, né, que essa PEC de número 6 vai trazer, que infelizmente a maioria da população entendeu como benéfica, que vai de fato sim trazer melhoria para o quadro econômico atual em que vivemos. Nós estamos vivendo em tempo de recessão, ou seja, não tem emprego e não tem renda. O dinheiro sumiu. Você pegou ali, sei lá, R$ 1.000, vai fazer uma compra, você volta com um centavo no bolso, né? Literalmente o dinheiro sumiu do mercado. E as pessoas, o desejo, porque todo mundo sonha com o melhor, todo mundo acredita, nós, como seres humanos, na maioria das vezes somos otimistas e esperamos que de fato as coisas mudem, né? Que a reforma da Previdência pode trazer mudança e a população tem pensado dessa maneira e a grande maioria nas pesquisas mostradas recentemente provam, né, que o povo aderiu à reforma da Previdência. Por que eu falo que o povo aderiu à reforma da Previdência? Porque a maioria da população brasileira ainda acredita no presidente da República que está aí. Eu não quero dizer que eu não acredito, eu ainda tenho esperança que ele possa mudar a maneira com que ele está lidando com a situação brasileira, com a maneira como ele está conduzindo o Brasil, que ao meu entender está totalmente equivocado, porque ele está indo apenas do lado ideológico, e essa não é a saída. O presidente da República, um prefeito e um governador, ele tem que ir pelo povo, pela população, independente se o cara é evangélico, independente se o cara é católico, independente se o cara é de esquerda ou direita. Pense só uma coisa, não importa se é direita, se é esquerda, é apenas um ser humano e um presidente da República, ele tem que ser mais ou menos isso, ele é como se fosse o pai, né? E não importa se um filho é meio arteiro para um lado, meio arteiro para o outro lado, mas é o pai, ele tem que olhar e fazer políticas públicas voltadas para todo mundo, inclusive para as minorias, né? Que muitas vezes não têm o direito de igualdade de competir com os demais. Olha os deficientes, as pessoas idosas, né, que precisam ser amparados legalmente, ter leis que beneficiem de fato, mais leis, meus amigos, que funcionem. Porque infelizmente temos o estatuto da pessoa com deficiência que não funciona. Literalmente não funciona. Temos um estatuto do idoso que funciona capengando, né? Tá mais sem funcionar do que funcionando. Temos o ECA, né? O Estatuto da Criança e o Adolescente, né? Sabemos a fragilidade que é o ECA, também, no meu entender, não funciona. E aí tá, o presidente da República tem uma alta popularidade, né? Ele ganhou estouradas eleições e a grande maioria do seu público vai tudo, acredita cegamente no que ele fala. Eu posso falar que ele mentiu, o outro diz que ele mentiu, mas não, o cara que votou nele não acredita. A maioria das pessoas acredita, continuam apoiando. Lembrando que essa reforma da Previdência nós não podemos culpar somente o presidente que agora está aí, o Jair Bolsonaro. Isso já é coisa antiga, né? Basta nós lembrarmos que o Fernando Henrique, por pouquinho que não aprovou, bateu na trave para não ser aprovada a reforma da Previdência. O Lula tentou algumas coisas, não conseguiu. A Dilma fez algumas mudancinhas ali básicas, né? Mas também pouco conseguiu. O Michel Temer, gente, o Michel Temer talvez foi o presidente que mais teve apoio do Congresso Nacional. Ele só não conseguiu devido às denúncias, né, do Ministério Público, ele sofreu duas denúncias que passou ali no Congresso e o Congresso derrubou as duas, né? Se não fosse aquilo ali, ele teria aprovado a reforma da Previdência brincando, e inclusive até pior do que está hoje, porque apesar das regras do INSS, eu acredito, sei lá, que a partir de
de janeiro já vai estar valendo, mas graças aos senadores e aos deputados não ser tão escravo do governo, não ser tão puxa do governo federal, que teve mudanças, ao meu entender, bastante positivas. Por exemplo, não deixar pôr na Constituição o BPC, né? Porque eles queriam colocar 1/4 do salário mínimo para conseguir o BPC dentro da Constituição. Aí, meus amigos, infelizmente, não teria aquele entendimento de renda lá que para você conseguir o BPC, né? Ou seja, era 1/4, se tivesse dentro dos critérios, se pegaria o benefício e não tiver pronto. Como que você ia contestar num juiz se estava claríssimo dentro da Constituição, né? Mas graças a Deus o trabalho dos deputados e senadores nesse sentido serviu, né? Fizeram pressão até que saiu, né? E daí mais daí a questão da idade mínima. Ainda está meio. Tem a idade mínima de contribuição, que eu digo, né? Ainda está capengando, né? Parece que para as mulheres serão 15 anos, continua igual. Mas há coisas dentro dessa reforma da Previdência que ela é cruel. A idade mínima, no meu entender, ela é. Meu Deus do céu, gente. E eu sinto vergonha hoje de lembrar que há tempos atrás eu defendi a idade mínima para aposentadoria, né? Eu defendi, mas só que eu defendia na época era 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Tanto faz que morasse na zona rural, na zona urbana, esse seria a idade. Até que nesse ponto a qual eu defendia, não seria tão cruel, né, como agora a mulher se aposentar aos 62 anos de idade e o homem aos 65. Não adianta o cara ter 45 anos de contribuição, 50 anos de contribuição, mas se não tiver a maldita idade mínima, né, que é de 65 anos ou 62, chega lá no INSS, não chegou a tua hora. Mas olha aqui, eu trabalhei tanto, ó, passei 50 anos da minha vida trabalhando, né? Passei 40 anos da minha vida trabalhando. Nossa, passou 50 anos, aí provavelmente já teria direito, né? Mas 40 anos trabalhando, não vou poder me aposentar, não. Enquanto não chegar os seus 65 anos, volte para casa, trabalhe mais um pouquinho, porque não está na hora ainda. E sem contar, né, na maldade que vão fazer com as aposentadorias por incapacidade, né, gente? Que é pagar 60% do valor, né, que é pago hoje, se caso a pessoa não tiver 18 anos de contribuição, né? E a cada ano depois, né, aí colocaria um acréscimo de 2% só em cima, ou seja, literalmente pouco resolveria, ou seja, o salário, a pessoa ia perder em torno de 30% a 40% do valor, né, da aposentadoria por invalidez. E outra, gente, vários ramos da sociedade hoje ela vai ser penalizada, principalmente do setor privado, porque essa reforma literalmente ela vai pegar e vai carcar a espora, vai fincar o prego à vontade, vai ser sim na iniciativa privada. Para essa reforma ser uma reforma justa, ela teria que trazer estados e município para dentro. Provavelmente vai entrar numa PEC paralela. Mas por que já não vai entrar junto agora? Porque os privilégios vão continuar igual, eles vão fazer alguma coisinha para dizer que fizeram, né? Ou seja, vai reformar? Vamos começar. Presidente da República, Judiciário, Legislativo, o setor público como um todo, militar, né? Também todo mundo junto. Com militar, eu estou me referindo às Forças Armadas. Todo mundo junto, é óbvio, cada um com as suas diferenças, levado em consideração, levado em conta, mas não, né? Pegue a PEC de número 6 para você ver quem é de fato que vai pagar essa conta. Pega lá, lê. É você, é eu. Porque, gente, sabe por que eu sou contra? Eu na verdade, até não sou contra a reforma da Previdência em si, porque algumas coisas é preciso de ajustes, né? Mas, vamos ser sinceros uma coisa? Eu acho um erro grotesco se mudar a regra, né? Quando você começa a pagar. Digamos assim, eu comecei a pagar, né? Basicamente assim, era 15 anos de contribuição, né? Mínimo, tempo mínimo. Se eu chegasse aos 35 anos de contribuição, teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Com 60 e poucos anos, me aposentaria, né? Não é assim mesmo? Pois é. Só que eu paguei nessas regras. Eu não paguei para me aposentar só aos 65 anos, sem levar em consideração todas as contribuições que eu tenho. Não foi essas regras
que eu li na hora que eu fui assinar a Previdência Social. É a mesma coisa que tá um jogo de futebol, né? Ali, de repente, está todos os jogadores dentro de campo jogando, cansado. Daí chega um cartola e fala: não, agora o jogo não é 90 minutos mais, agora o jogo vai ser 120 minutos. Né? Os caras já estão cansados e vai ter que continuar jogando. Isso que é o erro. Por quê? Por exemplo, eu penso que a reforma deveria preservar todos aqueles que começaram. Por exemplo, a reforma da Previdência começa a valer 1º de janeiro. Se eu comecei a contribuir dia 31 de dezembro desse ano, eu já não deveria entrar nas novas regras da Previdência, porque eu entrei no sistema antigo, nas regras antigas, né? Porque daí todo mundo sabe que mudou. A partir de janeiro seria uma outra regra. Daí o que aconteceria? Você pagaria se você quisesse, porque você já sabia que as regras tinham mudado. E se as regras não te agradou, é óbvio que você poderia buscar uma outra maneira de ter, digamos assim, um regime próprio de previdência, ou a previdência particular, sei lá o quê, ou então economizar e poupando todo mês para chegar ao tempo da sua aposentadoria, você ter alguma coisa e não aceitar aquelas regras. Mas não, gente. O pessoal, os senadores e deputados, pega o povo de calça curta, né? Como diz aqui no Paraná, muda-se as regras no meio do jogo e aí não tem solução, né? Ou eu paro de pagar, mas se eu parar de pagar, já vou ficar com tantos anos perdido, né? É bastante controverso e essas regras de mudança do INSS vai afetar sim as pessoas mais pobres, vai afetar sim as pessoas carentes, porque falavam, né, porque o povo acreditou que todos os deputados, senadores, juízes, desembargadores, presidente da República iriam todos se aposentar pelas regras do INSS, mas está totalmente calado, não se vê falar mais disso. Né? Eu sou pessoa que defendo. Eu defendo o setor público, privado, uma coisa só. Mas tem coisa no setor público que é diferente do setor privado. Mas então mude para que fique igual ao setor privado. Mas tem coisa no setor privado que é diferente do setor público, então muda o setor privado para ficar igual ao setor público, né? Que faça ajustes nesse sentido para que todo mundo possa ter o direito. Pela Constituição, nós não temos direitos iguais? Nós não somos iguais perante a lei? Por que uns podem se aposentar de um jeito e outros têm que se aposentar de uma outra maneira? Por quê? Por que uns podem começar a trabalhar 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde de um serviço público, se aposentar ganhando 10, 15 mil reais, e aquele outro que começa a trabalhar às 5 da manhã e larga lá às 5, 6 horas da tarde e pega ônibus longe, tem que se aposentar com um outro regime? Por que isso? Isso não é igualdade. Isso se chama desigualdade. Era isso que precisava combater, mas não mexer em salário de quem ganha 1, 2 salários mínimo, mexer em pensão de viúva, mexer em aposentadoria por invalidez, em auxílio-doença, em auxílio-reclusão, em par de coisa, né? Eu penso comigo que é um erro grotesco do governo agir dessa maneira, que ajustasse os pontos onde está errado, né? Por exemplo, um ponto que a MP 871 corrigiu que eu achava que estava bastante errado. A questão da pensão para... Não é pensão por morte, como que é? O auxílio reclusão, né? Porque, digamos assim, se você tivesse pago uma prestação ao INSS e acontecesse de você ser preso, a família teria o direito ao auxílio reclusão. Agora não, você tem que contribuir por 2 anos. Se você tiver menos de 2 anos, a família não tem direito. Isso aí eu acho que foi um ajuste necessário, que foi importante ter feito. Ou seja, gente, faz um ajuste onde que está errado, né? E para com essa frescura aí. Quantas coisas importantes tem para se debater no Brasil? A geração de renda, de emprego, de cuidar do SUS, de cuidar da segurança pública, né? Não, ficam discutindo aí para tirar direito da população brasileira. Esse é o meu ponto de vista. Você pode pensar diferente de mim, o que é normal dentro de uma democracia. E vamos aqui nos comentários dizer: você acha que o setor público e o setor privado deveriam se aposentar com os mesmos valores de benefício? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.